Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje da disciplina de locação topográfica, a gente vai aprender um pouquinho como ocorre a locação feita em obras. Vai seguir todo o passo a passo. O material utilizado como base para essa aula é da Escola da Engenharia. Vou deixar a referência no final do vídeo para vocês, certo? Então vamos lá, inicial. Na locação de obras, pessoal, é um processo de transferência dos elementos da planta baixa de uma edificação para o terreno, certo? Que vai ser realizado na obra. Essa transferência ela é realizada por meio de marcações no terreno, principalmente com auxílios de pontaletes e linhas de nalha, certo? Então, ó, aqui a gente tem um exemplo bem claro de como é feita a locação de uma obra, certo? A demarcação, vocês vão se deparar muito com essa nomenclatura. O pessoal aqui na região do Cariri chama de demarcação do gabarito da obra, certo? O gabarito é basicamente essa locação desses piquetes, que aí está chamando o texto de pontalete, e linha de nalho, certo? Que também pode usar um arame, ok? É uma das etapas mais importantes, né? Que vai garantir a funcionalidade e a qualidade da obra em toda a etapa de construção. E qualquer erro, pessoal, durante esse seu procedimento pode causar danos aos elementos estruturais, gerando trincas, fissuras ou até mesmo colapso, certo? A gente vai ver mais detalhadamente essa questão dos elementos estruturais no semestre que vem, na disciplina de projeto de estruturas, certo? Mas por enquanto vocês percebam que é muito importante a alocação desses pontos de maneira correta, a fim de garantir a qualidade da obra, certo? Então a gente tem a demarcação aí de um eixo de um gabarito, certo? Então, ó, qual será o passo a passo para realizar a locação de uma obra? São esses, pessoal, ó, limpeza do terreno, o primeiro. Segundo, acompanhamento profissional de topografia. Terceiro, definir as referências às quais a gente vai querer locar nossa obra. Quarto, marcação do gabarito. Quinto, execução dos gabaritos. Sexto, execução das tabeiras ou tabicas, como a gente chama aqui na região. Sétimo, ajustar a locação de obra. Oitavo, marcação dos elementos no gabarito. Nono, identificação desses elementos. Décimo, definição dos eixos. E por último, locar as formas. Certo? Então a gente vai ver detalhadamente cada um desses 11 itens aí a seguir. Ok? Primeiro passo, na limpeza do terreno, pessoal. O terreno deve estar limpo e escavado, quanto na proximidade de encostas, né? Então, quando a gente tem diferença de níveis muito grande ou quando tem proximidade de encostas, já deve estar escavado, certo? E as cotas já devem estar definidas no projeto de implementação da obra. Então, já com em posse da planta de níveis, né? Como vocês já viram anteriormente na disciplina, a questão das curvas de nível, já com nível definido para a alocação da obra, a gente deve fazer toda a limpeza da obra, certo? Então aqui, ó, geralmente essa limpeza pode ser feita de maneira manual ou maneira mecânica, certo? Aí a gente tem a imagem de uma limpeza feita de modo mecânico, que é com a retroescavadeira limpando o terreno, certo? Mas esse terreno também pode ser limpado de maneira manual, com enxada, foice e equipamentos manuais, certo? Segundo passo, pessoal, acompanhamento profissional de topografia. É recomendado, né, que o uso desses serviços topográficos especializados para o acompanhamento das obras. Basicamente, vai ser uma pessoa que tem um conhecimento técnico reconhecido, né? Ou seja, uma pessoa que tenha formação na área de topografia, que vai estar acompanhando esse levantamento para evitar erros e também para garantir a qualidade na execução destes pontos a serem locados, certo? Serem referenciados na obra. Terceiro passo, pessoal, definir as referências. Basicamente, pessoal, nesse item a gente vai fazer a definição da referência de nível, ou seja, do nível do terreno, e da referência pela qual será feita a locação da obra. A gente tem que conferir os eixos das divisas do terreno e do alinhamento da rua, basicamente.
medir essas distâncias. Aqui eu trouxe imagens a vocês que o nível de referência geralmente é medido com a mangueira de nível, que é esse exemplo que eu ilustrei aí para vocês, certo? Basicamente, utiliza-se essa mangueira para verificar qual o nível da rua e qual o nível do terreno da edificação. Obviamente, a nossa edificação, qualquer que seja ela, residencial, comercial, enfim, ela deve ter um nível acima do nível da rua, para evitar que haja alagamentos enquanto houver algum tipo de enchente ou de chuva, e também para garantir as declividades mínimas das tubulações hidráulicas e sanitárias, certo? Então, nosso nível, digamos assim, da edificação tem que ser maior do que o do terreno. Professor, e quanto maior deve ser? Qual é essa diferença de nível que deve obter? Aí vai depender da declividade do terreno, vai depender da inclinação das tubulações, vai depender de diversos fatores, certo? Mas tem que ter no mínimo uma diferença razoável para que possibilite a passagem dessas tubulações e que haja um conforto também para os usuários, certo? Então, ó, quarto passo, a marcação do gabarito. A partir dessa referência, né, que a gente escolheu, o meio-fio da rua. Então tem que estar 20 centímetros, por exemplo, acima do meio-fio. Então, a partir dessa referência que a gente vai escolher, a gente deve marcar as faces dos gabaritos com a trena metálica ou com a linha de nylon, certo? Obedecendo a distância de pelo menos 1 metro da face da edificação. E as demais faces do gabarito também podem ser marcadas a partir da primeira face e do projeto de locação. A gente só deve verificar o esquadro de todos os cantos por meio do processo do triângulo retângulo. Então, ó, basicamente, depois de ter feito essa conferência de nível da rua, no caso, se houvesse necessidade aqui, se fosse área de encosta, deveria ser escavado aqui. Como não está sendo feita a demarcação desse nível do terreno, certo? Desse nível a partir do ponto de referência para o terreno, certo? Para o projeto de locação. O ideal, pessoal, nem sempre isso vai acontecer, mas o ideal é que tenha no mínimo uma distância de 1 metro do gabarito para o início da construção da obra, certo? Isso aí vai facilitar bastante no processo de alinhamento dos eixos, tanto dos elementos estruturais, como pilares e vigas, assim como também na trabalhabilidade e interpretação do projeto, certo? Vamos lá, ó. Passo 5, a execução do gabarito. Basicamente, ele deve ser executado por meio da cravação dos pontaletes ou peças roliças, né, que devem estar aprumados e alinhados, faceando sempre o mesmo lado da linha de nylon, procurando manter uma distância de aproximadamente 1,5 m uma da outra. Então, ó, são esses piquetes aí que eles chamam de pontalete, né, que deve estar ao entorno da nossa obra, cravados, e sempre deve estar ortogonal, ou seja, havendo um ângulo reto entre eles, certo? Então aqui dá o exemplo da aplicação do triângulo retângulo. Se eu tenho 90 centímetros, né, que é 0,9 metros, na vertical, eu tenho 1,20 m na horizontal, obrigatoriamente nessa reta inclinada eu tenho que ter 1,50 m. Como é que você sabe disso, professor? Como é que tem que ser 1,50 m? Simplesmente pela relação de Pitágoras. Cateto oposto mais cateto adjacente é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, igual à soma dos catetos. Então, ó, se eu tenho 0,9 ao quadrado mais 1,20 ao quadrado, tem que ser igual a 1,5 ao quadrado, certo? Se obedecer essas distâncias, a gente está garantindo que é um ângulo reto, ok? Passo 6. Execução dessas tabelhas. Após essa cravação desses pontaletes, nos seus topos devem ser arrematados de madeira que formem uma linha horizontal perfeitamente nivelada, certo? É uma altura média do solo de cerca de 1,5 m ou menos. Nem sempre a gente vai estar trabalhando com 1,5 m, a depender da declividade do terreno e da disponibilidade dos materiais que a gente também tem. O ideal, o recomendável é que se utilize 1,5 m do solo, certo?
Nessa face interna, pessoal, dos pontaletes, a gente vai pregar as tábuas também niveladas, formando uma chamada tabeira, que basicamente é isso daqui, ó. Nossa, nosso piquete ou pontalete, né, como chama, cravado, uma tábua fixando e essa virada dessa tábua aqui, que é basicamente a nossa tabeira, certo? No passo 7, pessoal, a gente vai ajustar a locação da obra. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Caso seja necessário pregar alguns sarrafos no topo dos pontaletes para travar o gabarito, com mão francesa e pintar o gabarito na cor branca. Basicamente, mão francesa, pessoal, são essas travas aqui, certo? Basicamente só quando for necessário. Então, às vezes é necessário travar esse gabarito e também pintar ele na cor branca. Como vocês podem ver aqui, ó, que a parte interna está pintada, está sendo pintado na verdade ainda na cor branca para demarcar esse gabarito, né? Então, ó, o passo 8 são marcar os elementos do gabarito. Basicamente, marcar todos os pilares, estacas e outros elementos de acordo com as definições do projeto, utilizando trena metálica, esquadro, lápis e carpinteiro e prego. Então, ó, eu vou estar marcando nessas linhas, tá pregando, na verdade, alguns pregozinhos e esticando linhas de nylon a partir desses pregos, que vão determinar os eixos ou alguns alinhamentos da nossa edificação, principalmente pilares, estacas e esses elementos estruturais, certo? O passo 9, pessoal, identificar os elementos. Basicamente, na tabeira, devem conter os nomes dos elementos com tinta, de preferência da cor vermelha, para dar maior destaque e aumentar a visibilidade dessas marcações. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, aqui vai se locar nesse alinhamento aqui a cinta baldrame, no caso a fundação C15. Então, ela é marcada da cor geralmente tinta vermelha para dar um maior destaque, certo? Na própria tabeira. Essa própria madeira aqui vai ser gravadas essas informações. No passo 10 e penúltimo, a definição dos eixos. Basicamente é esticar os arames pelos dois eixos dos elementos estruturais a ser locado, né? Seja ele pilar, sapata, tubulão, enfim, estaca. E o cruzamento desses arames de cada eixo vai definir a posição do nosso elemento estrutural no terreno, por meio de um prumo de centro para elementos de seção circular, né? Descer o prumo pelo centro do elemento. Então aqui, ó, basicamente o eixo da nossa edificação, dos nossos elementos estruturais, devem estar marcados aqui. E o encontro dessas linhas de nylon que vai definir qual o eixo daquele elemento, certo? Então aqui, por exemplo, foram cravados alguns pregos para dizer que aqui seria o eixo e a distância e espessura de tantos centímetros pré-especificados deveriam ser locados as paredes, alicerces e valas, ok? Todas essas marcações no sarrafo. O último passo, pessoal, é alocar as formas, certo? Que para os elementos com seção não circular, como triangulares ou retangulares, enfim, poligonais, deve descer o prumo de cada lateral para definição das posições das faces e cravar os piquetes nos pontos definidos, tanto pelo prumo e locar também a partir daí as formas. Então a gente tem aqui as formas já alocadas. Esse é o procedimento que foi descrito para que essas formas fiquem todas alinhadas no mesmo ponto, né? Então faz justamente essa marcação através dessas demarcação dos limites e também dos eixos, das extremidades, ok? A nossa aula seria só isso. Aí está a referência, certo? Da Escola de Engenharia, né? Do site onde foi consultado todo esse material. Então, agradeço a participação de vocês e ter chegado até aqui no vídeo. Bons estudos e até a nossa próxima aula.